Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Bom estarmos reunidos na casa do Deus vivo para cultuarmos o seu santo nome e sermos edificados pela sua palavra e também seu doce perdão. Depois, nas pastorais, nos avisos, peço que depois o senhor Isaac apresente os nossos ilustres visitantes, ok? Por favor. Convido você a abrir sua Bíblia na carta de São Paulo aos Filipenses, no seu 4º capítulo, onde estaremos meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, a partir do seu primeiro verso. Mesmo sentados, mas com reverência, estejamos atentos àquilo que o Senhor já tem a nos dizer através da sua palavra. Filipenses capítulo 4, vamos até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Paizinho, nós te somos gratos, porque o Senhor é quem nos reúne na tua casa de oração, na tua presença. E nós suplicamos a tua bondade nesse momento, para que o Senhor nos toque, nos edifique, e que possamos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, e sermos edificados de tal maneira a transformar a nossa vida, o nosso pensar e o nosso agir, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado em nossas vidas e através de nós. Fala conosco, o Senhor conhece a nossa necessidade, e nós suplicamos, pedimos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu queria, se fosse dar um título para a nossa mensagem de hoje, seria um dia de consciência. Um dia de consciência. Hoje, 20 de novembro, não só dia do músico, mas dia da consciência negra também. Algo que nos leva a pensar em muitas coisas, ainda mais nós, Brasil, o quanto nosso povo tem sofrido. Sofreu não é passado não, é presente também.
Eu gosto de pensar que o cristianismo, a mensagem de Jesus, ela é uma mensagem de consciência. Ela muda a nossa história, ela muda a nossa percepção de vida, ela nos coloca no agir, não somente naquele mundo utópico, naquele mundo transcendental, mas na prática, quando o Senhor nos ajuda, nos abençoa, nos salva, mas também nos ordena a pegarmos no arado e ficarmos firmes ali, e não olhar para a esquerda nem para a direita, mas sempre em frente. Claro, óbvio que nós somos tentados, levados a sempre olhar para as vicissitudes, para os desafios, para os problemas, para as tentações do nosso lado, à nossa volta. Mas aí o caminho vai ficar torto. E o agricultor sabe que tortou uma fileirinha, vai complicar. Então tem que voltar e acertar tudo. Sempre em frente, com a mão no arado. Jesus Cristo veio para trazer a consciência da humanidade, de que caminho estavam seguindo, em qual destino chegariam. Destituídos da glória do Senhor estavam todos, perdidos estávamos. Então ele desceu para mostrar o caminho para todos nós, para nos trazer a consciência de uma nova caminhada, a esperança, a salvação, o renovo, a transformação de vida, não qualquer vida, uma vida abundante na sua presença, na presença dos nossos próximos. O Evangelho, eu creio que é um Evangelho de relacionamento, de consciência, de novas ações e reações. O Evangelho prevê isso, o Evangelho nos cobra isso. O Senhor fala, olha, pelos frutos vos conhecerei. Que fruto temos dado? Que frutos temos transmitido aos outros? Frutos bons, bonitos, viçosos, saborosos, nutritivos? Ou azeitonas amargas? Dia de consciência de uma sociedade que é preconceituosa, uma sociedade que é racista, uma sociedade que exclui o outro, uma sociedade que é egoísta, uma sociedade que só prima por aqueles que pensam igual a mim, que agem igual a mim, que cultuam igual a mim, uma sociedade que menospreza os diferentes, uma consciência tão necessária hoje. E Jesus vem nos ensinar assim. Certa vez conversando com um judeu jovem, filho de um grande amigo que já faleceu, e esse jovem casado judeu, praticante do judaísmo, estava eu andando ali na região do Bom Retiro com ele, e os dois jovens no carro lá, e conversando com ele, e ele começou a paquerar as meninas do lado, e ele é casado, e eu falei assim, então, Luiel, você não acha, não vê um problema nessas paqueras, desse jeito? Não, o importante é você não conceber na prática. É uma religião sem consciência. E Jesus vem e ensina, aquilo que você concebeu na sua mente, você já pecou. Vocês vieram aqui para me matar, ele disse certa vez aos fariseus. Tudo que está no seu coração, você já praticou. É uma religião, entre aspas, de consciência. O cristianismo é relacionamento com Deus primeiro e depois com os outros. Não é só aquilo que nós não praticamos, que está no coração, no meu desejo, que Deus nos sonda, Ele nos sonda o interior. O salmista nos mostra isso, nos conhece na profundidade do nosso ser. Antes de nós fazermos, Ele nos conhecia e sabe quem nós somos. O Evangelho é uma religião de consciência. Então nós precisamos pensar nisso, nas nossas necessidades, nos nossos maus pensamentos, porque às vezes pecamos nos pensamentos. Não é só naquilo que as pessoas veem, mas naquilo que nós fazemos no oculto sozinhos. Também pode ser pecado. É um dia de consciência a partir do encontro com Cristo. A gente nem sempre, nós temos motivos para estarmos alegres, não é verdade? Sempre somos acometidos de algumas coisas que vêm e nos preocupam, nos tiram a paz.
é a nossa luta que não é contra o sangue nem contra a carne. Paulo já diz isso também, né? No entanto, precisamos buscar essa consciência em meio a tanta luta, em meio a tanta inconsciência, em meio a tanta intolerância, a tantos preconceitos e racismos. O Senhor está aí para nos ajudar nesse caminho enorme de desafios. Eu vejo que ao longo dos séculos, o religioso, os cristãos de muitos tempos, prevaleceram-se em meio a tantos preconceitos e racismos, e achando que era a vontade de Deus viverem dessa forma, usurpando o direito dos outros seres humanos. Eu vejo às vezes que há tanta coisa para ser justificada pelo Senhor, e isso vai acontecer. A igreja, nós temos que tomar muito cuidado em não ratificarmos o preconceito, a intolerância, o racismo, a inconsciência. Nós não vamos ter desculpas para isso, porque o Senhor veio e Ele não faz acepção de pessoas. Nós vivemos uma sociedade muito preconceituosa. Não vou aqui estabelecer discursos sociológicos sobre o racismo da classe preta, das pessoas pretas, dos nossos povos originários, dos indígenas, como são maltratados até hoje. Não vou discutir isso. Se você quiser conversar comigo depois, tudo bem. Na nossa formação acadêmica, nós podemos conversar bastante sobre isso. Mas enquanto cristão, eu preciso também falar a vocês. A igreja de Cristo não pode ser preconceituosa, muito menos racista. Isso é um pecado horroroso, porque o Senhor, Deus, não faz acepção de pessoas. E nós precisamos ter consciência disso, porque diante de Deus nós não seremos inocentes se assim nós agirmos. Se nós tivermos preconceito, pastor, é difícil, você vai ter que lutar contra isso, porque às vezes nós aprendemos a ser racistas, preconceituosos, intolerantes, religiosos dentro de casa. São os pais que ensinam seus filhos nesse caminho, são a sociedade que ensina seus filhos a ser assim. E nós precisamos então clamar pela bondade e misericórdia do Deus vivo, para que Ele nos converta e nos torne tolerantes, amáveis, sem preconceitos, e que amemos a todos como a nós mesmos. Nós precisamos aprender, e aí nós precisamos muito do Senhor Jesus. Ele nos conhece na intimidade, Ele sabe que nós temos muitas dificuldades com o outro, com aqueles que fazem coisas que nós não concordamos, com aqueles que fazem coisas assim horrorosas, mas nós precisamos amar a todos indistintamente, orar por aqueles que nos perseguem, perdoar aqueles que nos afrontam, perdoar e clamar: Senhor, perdoa também os meus pecados. Nós precisamos encontrar com Jesus e buscar a santidade. Se nós quisermos entrar no seu reino, nós precisamos vencer essas barreiras no qual fomos forjados. Nós temos uma mentalidade preconceituosa. Nós às vezes nos sentimos melhor que os outros, nos sentimos mais santos do que os outros e nos afastamos das pessoas, aquelas que Jesus se aproximou. Eu vim para os doentes, não para os sãos, disse Jesus. Ele andou no meio da miséria, não nos palácios. Ele andou no meio da pobreza, não nos luxos. E hoje, às vezes, nós queremos estar no luxo. E achamos ainda que somos um povo abençoado. É verdade, nós somos um povo muito abençoado. Mas não podemos perder a consciência de onde Ele nos tirou com uma lamaçal de pecado, da podridão, da destruição da nossa alma, do inferno. Destituídos estávamos da glória de Deus. Nós precisamos muito de Jesus Cristo em nosso coração. A carta de Paulo aos Filipenses é a conhecida carta da alegria, mas é uma carta em meio à prisão, é um paradoxo. E alguém que fala de alegria preso, eu tenho que olhar com propriedade e tentar entender esse espírito desse servo de Deus. Paulo estava preso. O que prendeu Paulo? O amor a Cristo. Não foi o pecado, não foi as mazelas
velhos caminhos, às influências dessa sociedade. Mas muitas vezes nós nos prendemos. O que pode hoje estar nos prendendo? O Senhor vem e nos liberta. O que nos prende hoje? Paulo estava preso, no entanto, nos deixou o seu testemunho. Testemunho enriquecedor. E ele fala assim: eu repito para vocês, eu estou alegre, repito, eu estou alegre, você se alegre. Pastor, mas é difícil, hoje estou com uma dor aqui, estou preocupado assim, assado, me fizeram isso, se alegre, porque a nossa alegria vem do Senhor, é a nossa força. Não é das nossas faltas e problemas, dos nossos grandes consumos na conta bancária. Você espera que você tenha dado dízimo nessa conta bancária, porque senão é pecado. O que te prende hoje? Às vezes nós nos prendemos, né? Nós nos colocamos em enrascadas, nos prendemos e nos forjamos aí em uma sociedade iníqua e sendo religiosos. A carta da alegria nos ajuda a pensarmos que nós podemos ser alegres. Não estou falando, não tem que ser bobo alegre. Se está sofrendo, vamos conversar com o Senhor, né? Coloca diante dele a sua necessidade. Quem sabe você também precisa conversar com alguém do seu lado. Abrir seu coração também. Às vezes, a pessoa que está do nosso lado é um anjo que o Senhor colocou do nosso lado. Vamos conversar mais, viu? Com pessoas que têm cheiro, têm soa que nem a gente, que têm preocupação, que comem, que bebem, viu? Nós precisamos disso também. O Senhor está pronto para nos ouvir. O versículo 4 que nós lemos: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que tem ficado evidente na nossa vida hoje? É a nossa alegria, a nossa tristeza, são nossos queixumes, a nossa moderação. O Senhor aqui nos está falando, através da instrumentalidade de Paulo, que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Sabe o que significa isso? Então você tem que tomar cuidado com suas reações. Às vezes a vontade, como dizia no quartel, chutar a barraca, o pau da barraca. Sabe o que é isso, né? Quem chegou no quartel sabe. Você está dormindo na barraquinha e tem um pau lá que segura a barraquinha. Aí vem um sargento rondando à noite, chuta o pau da barraca, ela cai em cima de você. Só que ele volta porque você não acordou. E madrugada chuta você, acorda e monta a barraca de novo. Isso 2, 3 horas da manhã, você, durante o dia você está cansado, fez muita atividade. À noite, no mato, se enxerga uma coisa? Não, tem que catar o pau da barraca, montar o pau da barraca e montar a barraca de novo. Às vezes dá vontade de fazer besteira. E a palavra diz assim, irai-vos. Mas não pequeis. A gente pode ficar bravo, normal, você tem personalidade, você tem sangue de barata. Parece que barata não tem sangue, né? Ou é frio, mas ele tem sangue, é frio, não reage. Reage sim, ela sai correndo quando você passa perto dela. Ela sabe que vai ser pisada, insetizada. Coisa horrorosa, né? Barata. Moderação. Conta até 10, 100, preciso 1000. Conta 1000 ao contrário, vai contando. É o que Pedro falou: Senhor, até quantas vezes tem que perdoar essa coisa aí? 7 vezes, né, senhora? Já começou contando. Jesus falou: Pedrão, 7 vezes 7 para começar, 70 vezes 7 para começar. Não é para você fazer conta com essas 90 vezes, é muito, né? É ensino, não tem isso. Agora, se você mora com alguém há muito tempo, aí passou isso aí, faz certo. Aí você vai fazer conta. Não foi isso que Jesus quis ensinar. Seja reconhecida a vossa moderação. Você tem que ser conhecido pelos seus amigos, pela sua família,
como alguém moderado. Eu tenho sangue quente, sangue nos olhos. Então, querido, reveja isso. Porque quando alguém fala assim para você, vira a face para o lado, não leva a flor para casa. Você não é cristão. Pensa bem, Jesus recebeu tanta pancada, sem merecer. E aí ele ora, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Na verdade é assim, quando você machuca alguém, você não sabe o que está fazendo. Você está sendo ignorante. Seja reconhecida a sua moderação entre todos, porque perto está o Senhor. É a consciência. O Senhor não foi para lugar nenhum. Ele foi, mas deixou o seu Espírito, que é Ele mesmo. Uma coisa que tem que estar evidente em nossa vida é o nosso controle, a nossa moderação, as nossas ansiedades, os nossos desejos, muitas vezes desenfreados. Muitas vezes a sua vida é um carro, um caminhão à deriva, sem controle, sem freio. Sai da frente. Um caminhão carregado de frustração, de tristeza, de mágoas. Mas são coisas que você construiu, que nós construímos. Versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O que tem tomado a nossa vida? Como é que é a nossa atitude hoje, nesse mundo de consciência? Eu preciso viver conforme a nossa consciência. O que tem movimentado a minha vida? Será que é aquilo que é respeitável, verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama? O que tem movimentado a nossa vida para essa relação com a sociedade de maneira consciente, porque somos cristãos? Ou nós não estamos muito preocupados com o nosso testemunho? Qual é o alvo, o foco da nossa vida? O que tem movido a nossa vida? Será que são os rancores, os ódios, os ressentimentos? Confesse. Confesse isso. Porque às vezes o ódio, o ressentimento é um pecado. Se nós seguramos, retemos no coração, aí você passa mal, fica doente. Mais de 90% das nossas enfermidades no corpo são psicossomáticas. Nós retemos as coisas que nos fazem. Aí você vai ter problema renal, e gastrite, e minha gastrite, e você vai ter um monte de coisa. Vai ter que estar tomando remédio, e vem os efeitos colaterais, e pronto, a confusão. Por isso precisamos confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados de toda injustiça. Fizeram muita injustiça com você? Precisamos confessar, deixar que Deus, o Deus da moderação, o Deus da pacificação, o Deus da harmonia, o Deus do amor, Ele, para que Ele seja aquele que vai fazer a justiça. A nossa justiça
tem que ser o Senhor. Nós não temos o direito de fazer justiça às próprias mãos. Se você foi magoado, desrespeitado, mantenha a moderação. E ore, Senhor, perdoa. Me perdoa e perdoa aqueles que eles não sabem o que fazem. Me dá consciência de quem o Senhor é e quem eu sou. De que nós não merecemos nada de favor. Mas se devemos fazer alguma coisa por alguém, tem que ser em amor, em respeito. Coisa justa, coisa pura, aquilo que é amável, de boa fama, aquilo que possa ser louvado, fruto de louvor. Isso deve ocupar o nosso pensamento. Não é fácil não, porque somos humanos, mas a graça, imensurável graça de Jesus, nos fala assim: alegrei-me sobremaneiramente no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto estar ser humilhado como ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que mostrar Jesus nas nossas ações. E não é só nas boas situações. Nós temos que ser moderados nas nossas atitudes, mas não só no bem amplo, tranquilo, na paz destituída de guerra, mas essencialmente nas nossas prisões. Às vezes nós estamos presos a situações e a pessoas, mas o Senhor vem e nos liberta, nos dando uma nova consciência de que o que nós fazemos é tudo para Ele. Porque é obedecer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Isso é viver com consciência, saber quem nós somos e para que vivemos. Louvar a Deus. Louvar a Deus. Se alguma virtude que seja em louvar a Deus, isso ocupe o meu e o seu pensamento. Que vivamos num mundo de maneira consciente, sabendo quem nós somos e que a nossa atitude é muito importante, porque somos filhos e filhas do Deus vivo, aquele que veio restaurar cada um de nós, veio restaurar a nossa moderação, nos colocar diante dele, salvos, limpos, puros, para que possamos viver dessa maneira.